Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, você que está nos assistindo mais uma vez. Deus abençoe cada um que está firme até agora no nosso curso. Nós estamos hoje entrando na 7ª aula, né? Nós vamos agora encerrar a 2ª narrativa da criação. Isso mesmo, a gente percorreu todo esse caminho para entender, só para entender o que Jesus quis falar quando ele disse que no princípio não era assim. E quando ele fala no princípio, a gente foi mergulhar para entender qual é o plano eterno de Deus. Assim, um plano que não muda para o casamento. Quando Deus pensou o homem e a mulher, o que é que estava no coração de Deus. A gente viu quase toda a passagem, a 2ª narrativa na aula passada. Ficou faltando o finalzinho, que é muito significativo, é a primeira declaração de amor da história. Está no versículo 23 do capítulo 2. O homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Seu nome será mulher, porque a tiraram do homem. Então, esse primeiro versículo, a gente já vê essa declaração de amor tão bonita, né? Osso de meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, é parte de mim. Reflete bem que foi tirado da costela. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E uma interpretação dos símbolos, daquilo que cada palavra significa dentro do contexto bíblico. A carne significa, nesse contexto aqui, a debilidade, a fraqueza. Já o osso, que é duro, que é forte, significa força. Então, o homem diz, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, dentro de mim, homem, eu tenho as minhas forças e eu tenho as minhas fraquezas. E Andréa, minha esposa, ela também tem as suas fraquezas, também tem as suas forças. Então, a gente vai se misturando nessas fraquezas, nessas forças, e um vai dando força ao outro, um vai sendo o auxiliar necessário nas fraquezas do outro. Isso é muito bonito e muito significativo, né? É muito cheio de significado. E seu nome será mulher, e aqui tem na nota aqui de rodapé, o homem, como o homem procede da terra, Adam, que é Adão, o primeiro homem, vem de Adamar, que é terra, assim a mulher procede do homem. O homem, o termo para homem é Ish, que está aqui, né? E o termo para mulher, Ishá. Então, a mulher vem do homem, Ish, Ishá. Então, a mulher vem do homem. Então, há uma união que não dá para separar. Até nas fraquezas, até nas forças. Tudo... E aí, quando você olha para aquela história de que foram criados no sono, a mulher foi criada no sono profundo, então um é um mistério para o outro, esse osso dos meus ossos, essa carne da minha carne, é sempre um mistério que se desvenda. Sim. A Andréa vai se desvendando para mim, por isso que é fundamental que existe essa disposição de se revelar para o outro. Tem gente que se casa como se o outro fosse um adversário, então eu não posso revelar minhas fraquezas para o outro. Não, eu não posso falar isso para a Andréa não, porque ela não sabe que eu tenho esse defeito, eu vou esconder. Não, eu não posso revelar isso para Léo, porque senão ele pode depois falar isso de mim. Mas não é assim, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, a gente vai cumprir aquela ordem de Deus do crescer e multiplicar-vos, se expondo, se tornando vulnerável um ao outro, se revelando, né? Aí, aqui também... vem ensinar para nós, né, começando por nós dois, o vínculo de amizade que eu preciso ter com o outro, né? O vínculo de intimidade que eu preciso ter com o outro, né? Então aí eu mergulho também dentro de um mistério relacionado às amizades, né? Então, meu esposo, ele precisa ser meu melhor amigo. Eu preciso ser a melhor amiga de Léo, né? Então, assim,
Muitas vezes a gente pode estar caindo no erro de alguém lá fora ser mais íntimo de mim do que o meu esposo, ou vice-versa, né? Uma pessoa lá fora ser mais íntima de Léo do que eu ser íntima dele, né? Então isso é um equívoco que nós podemos estar tendo dentro do nosso relacionamento, porque é justamente esse mistério que Léo estava falando nesse instante, que a gente mergulha, né? De dizer que ele é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então, em todos os sentidos, né? Nas nossas conversas, como ele falou, nas nossas vulnerabilidades, né? Então é tudo, né? Então eu preciso confiar. Inclusive eu falo com você que está dentro do seu casamento que perdeu a confiança, né? Perdeu a confiança no seu esposo, o esposo perdeu a confiança na sua esposa, né? Confiança, inclusive, não só de traição, mas às vezes até de um particular, né? Que a pessoa partilhou e diz: agora eu não vou falar mais com ela, porque ela falou para uma outra pessoa. Aí eu falo aqui para vocês, resgate isso novamente, porque vale a pena nós sermos de Deus, vale a pena a gente trilhar um caminho de acordo com a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que marido e mulher se unam e se unir é mais do que só estar perto, é tudo, compartilhar tudo, todos os seus sentimentos, suas tristezas, alegrias, pensamentos, projetos, sonhos, né? Marido e mulher foi feito para isso, né? Para poder falar de tudo. Eu não posso ter reserva com meu esposo. Eu preciso ter essa confiança de dizer: eu posso falar tudo para ele. Eu só não posso falar lixo. Eu só não posso jogar lixo no outro, né? O falar tudo que a gente fala não é jogar lixo no outro, mas é o falar tudo, os meus projetos, os meus pensamentos, aquilo que está, os sentimentos, o que está me movendo, né? Agora sim, eu preciso ter essa delicadeza, né? De que se eu estiver falando de um sentimento, por exemplo, eu estar angustiada com o outro, eu preciso em Deus buscar sabedoria para não jogar lixo no outro. Eu preciso ter essa sabedoria, né? Que a gente sabe que é Deus que nos dá, né? Essa sabedoria. Então, por isso que eu preciso estar sempre atenta ao sopro do Espírito Santo. Pedir, estar dependendo da graça de Deus todos os dias. Isto é caminhar, trilhar caminho de santidade, né? É isso, essa luta diária, até no momento de partilha que eu vou ter com o outro. Porque esse outro aqui, ele é sagrado para mim. O meu esposo, ele é sagrado para mim. Eu sou sagrada para ele. Meus filhos são sagrados. Então, por isso, eu preciso estar andando de acordo com a graça de Deus, né? Sempre dependendo dessa graça que vem de Deus. E assim, essa disposição de, como a André falou, de não esconder, de viver, tem um outro fundamento aqui, né? No versículo 24, que é o que Jesus cita lá em Mateus. Por isso o homem abandona pai e mãe, junta-se à sua mulher e se tornam uma só carne. Se tornam uma só carne. Isso é muito forte, né? Isso é muito profundo. E aí eu queria trazer aqui, num dos livros que a gente leu, ele menciona o seguinte, um dos livros que a gente leu menciona o seguinte, que esse se tornar uma só carne é um verbo, porque sempre é uma tradução, e a tradução nunca é exatamente igual à palavra, né? O verbo usado para esse se tornar uma só carne é o verbo que se refere à soldadura, à solda, que você usa para fundir duas peças de metal. Então, você pega duas peças de metal, você esquenta tanto com a solda ali, que ela acrescenta, né, aquela substância da solda, e aquelas duas peças de metal se fundem, derretem, se misturam, e você não consegue mais distinguir o que é uma, o que é outra. Tem aquela união ali, que elas se tornaram um só metal. Então o verbo é o mesmo, e se tornar uma só carne é se fundir. E aí eu queria até ler esse parágrafo aqui, porque é muito profundo. Trata-se da unidade de duas pessoas, de duas histórias, de dois destinos. A esta união chamamos aliança. Se carne, no contexto bíblico,
significa a pessoa na sua totalidade, tornar-se uma só carne assumirá, portanto, uma importância quase ontológica. Então, o que é que significa uma importância quase ontológica? Ontológico tem a ver com o ser. Então, assim, com quem eu sou, o que eu sou. Quando é celebrado o sacramento do matrimônio e o homem e a mulher se tornam uma só carne, isso significa dizer que não dá mais para diferenciar os dois um do outro. Aconteça o que acontecer, Leonardo nunca estará dissociado de Andréa. Se esse casamento existiu, ele nunca estará dissociado de Andréa. É uma só carne. Eu posso sair de casa, posso me juntar a outra mulher, mas eu vou ser sempre uma só carne. É como se lá nos registros de Deus tivesse dizendo, olha, Leonardo casou com Andréa, ele é uma só carne com Andréa. Então, isso contrapõe completamente a mentalidade do mundo hoje, de que é cada um para o seu lado, pronto, que você casa, mas cada um fica no seu cantinho, não se mistura, é como se fosse água e óleo, só se mistura naquilo que é conveniente, na hora de pagar as contas, na hora de ter relação sexual. Mas não, é uma só carne, precisa ter essa disposição de, se nós somos uma só carne, e ao mesmo tempo são duas histórias, dois destinos, duas pessoas, é preciso que haja sempre esse movimento para que eu vá descobrindo esse mistério. E que André vá descobrindo esse mistério que sou eu. E olha que bonito o último versículo do capítulo 2 de Gênesis, que é exatamente esse contexto. Os dois estavam nus, o homem e sua mulher, mas não sentiam vergonha. É preciso que marido e mulher estejam nus um diante do outro. Transparentes. Exatamente. Igual a água cristalina, né? A gente hoje coloca muita máscara, muita fantasia um para o outro, não se revela para o outro. Né? Tire as máscaras, né? Vem aqui forte no meu coração, tire as máscaras diante do seu esposo, tire as máscaras diante da sua esposa. Pare de fazer cena, como se sua casa fosse um teatro, né? Como se seu casamento fosse um teatro. Tire as máscaras, deixe cair, fique nua, né? Nua no sentido de deixar transparecer sua alma. Lave sua alma diante do outro. Não tenha medo disso, porque você está ali com seu esposo, você está ali com sua esposa diante do mistério. E como é bom, como é saudável isso. Eu saber que eu posso ser eu com o meu esposo. O Padre Léo falava muito sobre isso. Ele dizia o seguinte, sabe, Léo? Ele dizia que ele era... Não é que ele disse que poderia até colocar máscara diante das pessoas, porque ele fazia as palestras dele e tudo, né? Então, ele disse que muitas vezes ele poderia até não ser exatamente ele, né? Assim, num certo sentido. Mas ele disse que quando chegava na casa da mãe dele, ele dizia que ele era o Léo dela. Ele disse que ali não tinha máscara, ele ficava de qualquer jeito, vestia qualquer roupa, entendeu? Assim, ele estava ali disposto, ele estava ali sendo ele, né? Falava o que quisesse, sabe? Sendo o Léo da mãe dele, né? A mesma coisa é você aí, marido e mulher. Eu não posso estar colocando máscara diante do meu esposo. Por exemplo, veja, eu estou aqui diante de vocês, eu estou de maquiagem, eu botei batom, eu arrumei o cabelo, eu coloquei uma corrente, eu coloquei um brinco, né? Eu botei, digamos assim, uma máscara, né? Então vocês estão me vendo aqui arrumadinha, mas Léo me vê aqui arrumada, desarrumada, entendeu? Porque eu não posso criar máscara. Já pensou? Se todas as vezes que Leonardo estivesse comigo, eu estasse assim, sempre maquiada, né? Isso aqui é só uma questão externa que eu estou falando, mas eu falo do coração, né? Leonardo sabe quem é a Andréia, né? Ele sabe quando eu estou enraivada, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, né? Porque não tem por que ter máscara, né?
o meu jeito de ser. Ele sabe, né? Porque não pode ter máscara em um casamento. Como é que vai se sustentar? Porque um dia essas máscaras vai cair. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela fala isso para nós. Sim. A verdade, ela sempre vem. Então não adianta a gente estar escondendo do outro, porque Deus é verdade, Deus é luz. Eu preciso andar na luz com o outro, né? Então, se está algo me incomodando, eu preciso abrir o meu coração para o outro, rasgar a minha alma, né? E aí uma coisa interessante dessa imagem, para a gente terminar, é que os dois estavam nus, dentro do contexto, dentro do coração de Deus. É porque assim, hoje essa ideia de nu, fisicamente nu, um homem e uma mulher nus, está tão vulgarizado, mas a gente tem que pensar que no princípio, e esse princípio ainda existe, é como Deus pensa a relação entre homem e mulher. O momento máximo de intimidade entre um homem e uma mulher é justamente isso aqui, os dois estarem nus para viverem o seu relacionamento sexual. Então, para eu chegar a esse ponto da nudez física, eu preciso passar pela nudez do interior. Hoje, infelizmente, as pessoas inverteram. Então, você encontra uma pessoa uma vez, duas vezes, já está ficando nu, já está tendo relação sexual, sem sequer namorar. Não é nem namorar. Antes era assim, não, é quando casa. Depois, não, quando já está com um namoro bem sério. Depois, não, se for namorado. Hoje, não. Às vezes é um encontro de uma noite e pronto, só uma ficada e pronto. E aí você inverte. Aquilo que deveria ser um momento de maior intimidade é algo trivial. Você entrega a sua nudez, entrega o seu corpo. Como é que você dá o mais? E quando você for pensar no interior, aí você não vai ter mais. Porque, poxa, o que eu tenho de mais sagrado, a minha intimidade mais sagrada, eu estou dando para um monte de gente. Uma porção de gente já tem por aí. Como é que eu vou valorizar agora o meu interior para escolher uma pessoa para dar aquele meu interior? Se o que é mais sagrado já pertence a todo mundo. Então, por isso que a gente precisa ficar nos planos de Deus. A gente precisa ficar como era no princípio e como ainda é. Porque Deus pensou isso como o caminho de felicidade. Para que um casal viva bem, ele deve viver essas duas narrativas da criação. Entender que não é bom que o homem esteja só. Entender que homem e mulher, um é auxiliar do outro, ou seja, é o socorro na hora do desespero, na hora da angústia. Também é auxiliar na hora de cumprir a missão que Deus lhes deu, que é crescer e multiplicar. Entender que o outro é um mistério, porque foi criado quando eu estava dormindo. Então, André é um mistério para mim, eu sou um mistério para ela. Entender que a mulher foi criada do coração, então é um vínculo. Eu sozinho sou incompleto, por isso que do meu coração vai para o coração de André. A gente precisa ter essa intimidade. Eu preciso entender que André é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu preciso entender que uma vez que a gente se casa, somos uma só carne. Assim, vivendo tudo isso que Deus escreveu para nós, nós podemos estar nus e não sentir vergonha. Nós podemos viver aquilo que é o que Deus, a missão para a qual Deus nos destinou. E aí hoje a gente encontra as pessoas simplesmente não conseguindo acertar. Aí a gente vê aqui a ordem, né, de um matrimônio. A ordem como Deus pensou para a minha vida, para o meu matrimônio, né? Olha, você vê, né? Nós falamos, nós estamos encerrando, né? Nós falamos a ordem da felicidade, né? Da felicidade dentro do matrimônio. Inclusive, Deus fala sobre a posição do pai e da mãe da gente. Onde é que eles estão, né? A partir do momento que eu caso, a partir do momento que Leonardo casa, vai deixar o pai e a mãe lá, que já vivemos com os nossos pais, eles já cuidaram de nós, né? Que é outra parte aqui também de ordem, é uma ordem. E agora você vai viver com sua esposa.
né? Agora vocês vão construir sua família. Olha que lindo isso. Então aqui está aqui a receita de como nós precisamos viver dentro dos nossos relacionamentos. Deus já coloca aqui para nós, né? Não é que eu não vou, a partir do momento que eu caso, né? Só para deixar claro, eu vou abandonar meu pai, eu vou deixar meu pai lá, se estiver precisando de mim, eu não vou lá na casa dele. Não é isso. Mas é que eu agora vou me unir a essa pessoa e nós vamos construir a nossa família, né? Nossos pais já fizeram a vez deles, né? Sabiamente, de forma linda, maravilhosa, também de acordo com os planos de Deus, né? Que o primeiro plano é que deixou que nós viéssemos ao mundo, né? E agora eu vou deixar eles lá, eu vou cortar meu cordão umbilical. É importante isso. A partir do momento que eu caso, eu preciso cortar esse cordão umbilical, parar com essa questão de eu me sentir no sentido de que eu dependo deles. A educação dos meus filhos, quem educa são meus pais, quem cuida do meu casamento são meus pais. Não. Você precisa crescer. Lembra do início? Você precisa crescer. Isso aqui também é crescer, né? Deixe seus pais no lugar onde eles precisam ficar, né? A gente visita, a gente ama, claro. A gente tem que ter o maior amor pelos nossos pais, né? Mas eles precisam estar no lugar deles. Nós precisamos assumir a nossa casa, que agora é essa casa aqui, né? A partir do momento que a gente resolveu casar, resolveu seguir esse outro projeto de Deus, né? Então, é mais um ensinamento aqui da palavra de Deus. E aí a gente termina com isso, essa análise do princípio. A partir da próxima aula, a gente vai falar do que é que quebrou essa ordem, essa harmonia da ordem de Deus. O que quebrou foi o pecado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado. Mas antes, para terminar essa aula, que acabou se estendendo um pouquinho mais porque a gente está fechando esse assunto, a gente queria convidar você a fazer uma pequena oração, a fechar os seus olhos e a colocar tudo que você viu nessas últimas aulas, desde a aula 2 até agora, a aula 7. 6 aulas, 6 aulas contemplando o princípio, o plano original de Deus para o casamento. Coloque tudo isso diante de Deus. Coloque tudo isso diante de Deus e peça a Ele a graça de restaurar, de você não desistir. Talvez você já tivesse desistido de algumas áreas. Não, eu estou casado só por causa dos filhos. Eu estou casado, mas não tem jeito o meu casamento mais, porque meu marido não muda ou minha mulher não muda. Mas no princípio não era assim. Peça ao Espírito Santo a graça de ir restaurando, não no outro, o outro é outra história, é você. Peça ao Espírito Santo a graça de ir restaurando em você a fé no sacramento que você recebeu. Sim, Espírito Santo, nós queremos viver, eu quero viver o sacramento do matrimônio como está no pensamento de Deus. Eu não quero viver segundo a minha cabeça. Eu não quero viver segundo os meus pensamentos. Muito menos, eu não quero viver como o mundo ensina. Eu quero viver como Deus quer. Eu quero viver como Deus pensou para mim e para minha esposa. Me ajude, Espírito Santo, a viver assim. Entregue a sua vida, entregue o seu casamento, entregue as suas motivações a Deus. E creia, Deus pode tudo. Deus pode inclusive restaurar o seu casamento por mais machucado que ele possa estar, por mais ferido que ele possa estar. Então, na próxima aula, a gente continua a desvendar esse sentido do matrimônio, começando a refletir sobre como essa harmonia foi quebrada. É isso. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.